Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele a glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, estamos diante da Tua Palavra, Senhor, e a Tua Palavra, ela é poderosa. A Tua Palavra surte efeito, a Tua Palavra produz vida, a Tua Palavra cura, a Tua Palavra é viva. Diante da Tua Palavra, Senhor, nos rendemos, ó Pai, e pedimos a Ti que o Senhor fale conosco. Porque aqui, Senhor, se ministrarmos os nossos pensamentos, nós não alcançaremos lugar algum, Senhor, mas a Tua Palavra, ela pode produzir efeito. A Tua Palavra, quando ela é enviada, ela não volta vazia, sem cumprir aquilo que o Senhor a enviou. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Espírito de Deus, continua se movimentando no meio de nós. Continua com essa liberdade de agir, Espírito Santo. Te peço em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Aleluias. A palavra Deus colocou no meu coração numa carta que esse ano, Deus tem falado muito comigo nessa carta. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja que eu posso brincar com uma gíria dizendo assim, uma igreja sortuda. Porque de todas as igrejas que o apóstolo Paulo escreveu, a igreja de Éfeso recebeu a maior porção daquilo que é sobrenatural. Quando falamos, por exemplo, da carta aos Romanos, nós vemos uma carta onde o apóstolo Paulo, ele narra, ele escreve a respeito do poder da salvação e o que a salvação pode fazer na vida de alguém. E a salvação é o ápice daquilo que Deus entregou para as nossas vidas. A carta aos Romanos, ela é tão poderosa, que somente ela não precisou de mais nada. Somente com a carta dos Romanos, Martinho Lutero criou toda a revolução que trouxe à nossa igreja a liberdade de adoração a Cristo, que levou a igreja a receber a palavra de Deus. Foi na carta aos Romanos, com 3 capítulos, que houve o maior avivamento da história. Mas, quando vamos para a carta aos Efésios, nós começamos a compreender que existe algo muito poderoso à disposição da igreja, que é o reino espiritual. Todo aquele que deseja gerar milagres, todo aquele que quer provocar milagres, precisa conhecer o que está escrito na carta aos Romanos. A carta aos Romanos começa com uma saudação à igreja, já no versículo 3, Paulo diz que Deus já tem abençoado as nossas vidas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo, ele diz que todas as promessas escritas na carta aos Efésios, ela está selada com o Espírito Santo de Cristo sobre nós. Paulo, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 18, ele começa uma oração e ele diz: eu oro ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus e Pai da glória, que Ele abra o entendimento de todos vocês, para que vocês possam saber qual é o poder de Deus que opera na vida de cada um. E ele começa a ser redundante, ele diz sobre o excelente poder da graça de Deus. Mas ele termina dizendo que é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou assentado à destra de Deus. É nessa carta que o apóstolo Paulo começa a dizer que em todos nós, quando estamos agrupados, unidos, nós somos predestinados a receber as promessas que Deus fez a toda a humanidade. Você pode dizer para o teu irmão, sim, tem promessa que você nasceu com ela? Aponte o dedo para ele e diz assim: a tua promessa nasceu com você. E quando ele começa o capítulo 2, ele começa algo tremendo. Ele diz assim:
você não tinha direito. Você estava de fora. Mas, porque Jesus desejou no céu e veio na terra, agora nós somos participantes de todas as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Esse capítulo 3 começa com algo tremendo, dizendo que nossa esperança, quando está focada no caminho certo, todas as promessas são liberadas sobre as nossas vidas. E quando chega no final do capítulo, é uma carta que, se você ler, principalmente um professor de português, se ler essa carta vai falar assim, mas tá redundante, é subir para cima, é descer para baixo. Paulo é redundante. Ele fala de novo, reforça o que falou, mas o intuito de Paulo é algo didático. Porque muitas das vezes repetimos coisas? É para que haja uma fixação daquilo que está sendo ensinado. Olha o versículo que nós lemos, Paulo está dizendo assim, ora, aquele que é poderoso, se é poderoso ele pode fazer todas as coisas, sim ou não? Sim ou não? Mas ele diz assim, que é poderoso para fazer tudo. Se é poderoso, ele já faz tudo, mas ele escreve tudo, muito mais. Se ele é poderoso, a gente já sabe que ele vai fazer mais. Mas ele diz assim, muito mais. E ainda diz assim, abundantemente. Olha que redundância. Mas ele não para aí, ele vai mais redundante ainda. Além daquilo que pensamos. E ainda diz assim, além daquilo que pedimos. E ele diz assim, segundo o poder que opera em nós. Esse texto ele não está dizendo assim, Deus vai fazer o teu milagre acontecer segundo o poder que opera em Deus. Não. Esse texto está dizendo que Deus irá fazer acontecer os milagres sobre a sua vida segundo o poder de Deus que opera em você. Ele está dizendo que há um poder operando na sua vida que é capaz de fazer o teu ano de 2018 ser o melhor ano da tua história. Ele está dizendo que o poder de Deus que opera na sua vida é suficiente para destravar tudo que está travado, gerar tudo que precisa ser gerado, criar tudo que precisa ser criado e até mesmo trazer à existência o que não existe. Paulo está sendo profundo, porque ele está dizendo, o poder que opera em vocês, ele é suficiente para fazer mais do que aquilo que você espera. Quem veio para esse culto aqui esperando algo de Deus? Eu vim para esse culto esperando algo de Deus. Olha o teu irmão, diga assim, o que Deus quer fazer é mais do que você espera. Mais. Esse Deus me empolga porque só de ser salvos, não precisa mais nada. Só de ser salvos, puxa vida. Olha para o teu irmão e diga assim, você é salvo, irmão. Mas Paulo está dizendo que, além de sermos salvos, Deus quer fazer muito mais sobre a nossa vida. Ele está dizendo que, além de sermos salvos, Deus quer dar sobre a nossa vida algo que é abundantemente maior do que pensamos ou do que pedimos. Ele está dizendo que o alvo de Deus na nossa vida é surpreender cada um de nós. O alvo de Deus não é que a gente fique vivendo uma vida pequena. O alvo de Deus é que nós sejamos surpreendidos por coisas grandes de Deus. O alvo de Deus não é que nós vivamos uma vida toda enferma e morremos com essa enfermidade. Não, o alvo de Deus é que nós possamos viver uma vida de cura, de sobrenatural sobre a nossa vida. O alvo de Deus é surpreender você. Nós não conseguimos surpreender Deus. Mas Deus surpreende nós. Nós não conseguimos fazer algo que possa dizer assim, você me pegou. Mas Deus, Paulo está dizendo, que o que Ele quer fazer na nossa vida é muito mais do que a gente espera. Só que o que me pega nessa palavra é que é um contexto. A gente tem que entender a carta toda de Paulo. E a carta toda de Paulo, ele está dizendo assim, princípio para nós prosseguirmos, recebemos as bênçãos de Deus,
é uma transformação da forma de pensar. Por quê? Porque Paulo está explicando para a igreja algo muito poderoso. Ele está explicando, por exemplo, entenda comigo. A Bíblia diz que Jesus, ele desceu ao inferno. Ele tomou a chave do inferno e da morte. E subiu aos céus. Se ele tomou a chave da morte do inferno, a chave continua sendo da morte do inferno, sim ou não? Não. E se ela não é mais da morte e não é mais a chave do inferno, agora ela pertence a quem? A Jesus. Se ela pertence a Jesus, essa chave foi levada para o reino dos céus. E aí Jesus, quando chega para bater um papo com Pedro, ele diz assim: Pedro, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele diz assim: tudo que você liga na terra é ligado no céu, mas tudo que você liga no céu, que é ligado no céu, também será ligado na terra. E ele diz assim: e eis que eu vos dou, Pedro, as chaves do reino dos céus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu vou dar para você a chave da porta do inferno, eu vou dar para você a chave da vida e da morte, eu vou entregar para a igreja poderes que a igreja nem imagina. Deixa eu dizer uma coisa: por que a porta do inferno não prevalece contra a igreja? Porque a chave de lá está na mão da igreja e não está na mão do inferno. E quando temos chave, temos autoridade, e quando temos autoridade, nada pode parar diante de uma autoridade otorgada por Deus. A autoridade de Deus sobre a sua vida, sobre todas as coisas. Nós barramos ainda só numa coisa: a nossa forma de pensar. Você vai sair daqui entendendo por que Deus está dizendo que vai fazer mais do que você espera. Você veio esperando uma coisa aqui. Deus não vai dar só o que você está esperando, vai te dar mais. Você vai sair daqui entendendo algo poderoso. Vai sair entendendo que você já tem a chave e você vai aprender a usar a chave. Você vai sair daqui entendendo que já estava na sua mão e só faltava você começar a usar. Você vai entender que o apóstolo Paulo está dizendo algo tremendo. Ele está dizendo assim: quando a igreja mudar, e é uma oração, Paulo está orando. Paulo diz assim: Deus, abre os olhos do entendimento da igreja. Abre os olhos do entendimento dos meus irmãos, porque quando eles entenderem e compreenderem quem eles são no reino de Deus, nada pode pará-los. A igreja de Cristo de hoje é a mesma igreja que a sombra curava, é a mesma igreja que um lenço era levado para visitar o enfermo e o enfermo era curado, é a mesma igreja, mas nós mudamos a forma de pensar. Só que não foi só nós que mudamos. Lá naquela época muita gente mudou. Se você vê a carta que Deus inspira João a escrever às 7 igrejas, você vai ver que as igrejas já estão mudadas naquela época. Porque acreditar, irmãos, que nós podemos romper no reino espiritual é algo muito poderoso. E que não cabe na mente humana natural. Por isso nós temos que mudar a nossa forma de pensar para uma mente sobrenatural. Eu não posso acreditar que as coisas espirituais são dessa forma. Vou te dar um exemplo. Hoje, seja sincero, se eu disser que tem um anjo de Deus ali na porta e que todos podem ver, o que acontece? Provavelmente eu fique sozinho aqui, está todo mundo lá batendo papo com o anjo. Naquela época, Pedro foi preso. E a igreja começou a orar. E orando. Daqui a pouco, alguém bate na porta, depois de 3 dias de oração. Não foi tão simples assim. 3 dias de oração, alguém bate na porta. E a moça, uma jovem, vai lá e abre a porta. Quando ela abre a porta, ela vê Pedro, ela se assusta e fecha a porta na cara de Pedro. E volta para dentro e diz assim: eu vi Pedro lá na porta. Os irmãos falam: não, é um anjo que está lá, deixa lá, vamos continuar orando. Olha como mudou a mente da igreja. Naquela época dizia assim: tem um anjo lá, deixa ele lá, ele está lá para trabalhar para nós, vamos continuar orando. Hoje a mente da igreja, se falar que tem um anjo, todo mundo corre para ver o anjo.
Nós mudamos a nossa forma de pensar, Deus é o mesmo. E a Bíblia diz que os anjos são ministradores da parte de Deus para trabalhar a nosso favor. E vou dizer uma coisa, a nossa visão espiritual muitas vezes não é aberta para vê-los trabalhando, porque nós vamos acabar fazendo o que muitos fizeram no passado, se inclinando diante de quem não se deveria inclinar. Porque eles estão aqui. Quem teme a Deus aqui? Olha, todo mundo levantou a mão. Então, tem uns que não levantou, vou perguntar. Quem teme a Deus aqui? Eu vou te dar a oportunidade. Se todos temem a Deus, olha para o teu irmão e diga assim: há um anjo acampado ao redor de quem teme a Deus. Diga, tem um anjo do teu lado. Dá uma olhadinha para trás e veja quantos anjos tem, ó. Se cada um tem um anjo, está tendo aqui também um grupo de anjos aqui guardando você. Por que nós não enxergamos isso? Porque a nossa mente mudou, a gente está na mente terrena e esquecemos a mente sobrenatural que Deus nos deu. Eles estão aí, mas nós deixamos de acreditar. Focamos só no que é terreno. E aí Paulo está dizendo assim: ei, mude a forma de pensar e comece a pensar como pensa uma mente sobrenatural. E a mente sobrenatural, ela vai além do natural, ela vai buscar o que não existe, ela vai focar o que é importante de verdade, ela vai buscar o que Deus tem para a sua vida, ela vai focar na promessa que Deus te deu. E quando você começa a focar nisso, você começa a enxergar que você pode, que você conquista, que você tem. E tem uma coisa muito importante que você tem, que é o poder de Deus operando em você. Porque esse texto está dizendo assim: Deus vai fazer muito mais do que você espera através de você. Através de mim, através de você. E muitas vezes nós estamos esperando que Jesus desça para fazer. Jesus só vai voltar, irmãos, para buscar a igreja. Antes disso ele não volta, irmão. Ao teu irmão, diga assim: se você está esperando Jesus, diga, se você está esperando Jesus, é só para o arrebatamento. Mas pastor, eu estou esperando Jesus vir abrir a porta de emprego para mim. Não vai vir. Eu estou esperando Jesus vir me curar. Ele não vai vir. Porque tudo isso Ele já conquistou na cruz. Tudo isso Ele já veio aqui e já fez. E quando Ele fez tudo isso, Ele ressuscitou e foi conversar com os discípulos. E falou para os discípulos assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E eu não vou ficar com esse poder. Eis que eu pego todo esse poder e eu vos dou esse poder. Quando ele disse eu vos dou esse poder, ele estava transmitindo para todo aquele que aceita Jesus o poder dos céus e da terra sobre a vida dele, para que ele possa estar acima dos problemas. Olha a importância de mudar a mente. Se eu mudo a minha mente, eu vou entender que o reino espiritual, ele pode ser acessado através de palavra profética da minha boca. Eu vou entender que o reino espiritual pode ser acessado através de uma palavra no nome de Jesus focada. Que o reino espiritual pode ser mudado a meu favor, quando eu acredito que as palavras que eu lanço no reino espiritual mudam a minha sorte. A tua sorte pode ser mudada hoje, através do poder de Deus na sua vida. No capítulo 1, irmãos, Paulo fala assim: oh Jesus, que o povo entenda que o teu poder que opera na vida deles é maior do que todo principado, é maior do que todo poder, é maior do que toda potestade, é maior do que todo domínio, é maior do que todo nome que se nomeia nesse século e no século vindouro. E todas essas coisas estão debaixo dos pés de Cristo, que é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo ligado ao pé. Ele está dizendo que tudo está debaixo dos pés da igreja.
Só que não é fácil acreditar dessa forma. Mesmo sentadinho, levanta seu pezinho. Agora diga assim: tudo está debaixo dos meus pés. Pisa aí. Só que naturalmente a gente fala assim: ah, pastor, você está de brincadeira comigo? Se eu sair de casa para falar isso para mim? Olha como a mente natural age. A mente natural quer fazer a gente acreditar que os nossos problemas são maiores. A mente natural quer fazer eu acreditar que tudo que o mundo está tentando jogar sobre mim é maior do que o meu Deus. E Deus está mandando Paulo dizer assim: não é maior do que você. Paulo está dizendo assim: os teus problemas são inferiores a você. O que você precisa é entender como mudar o foco. E se você mudar o foco, você vai começar a usar aquilo que Ele já te deu. E Ele te deu algo tão poderoso, que através do poder da oração, através do poder da tua palavra, o poder de Cristo que está sobre você, você pode romper as barreiras e gerar, provocar o teu milagre. O teu milagre está acessível a você. Não é algo distante. Que a gente fica muitas vezes achando: nossa, está tão difícil de conseguir acontecer isso. Eu tenho vivido cada milagre um atrás do outro. Coisas que às vezes são pequenas, se eu contar. Mas para mim são conquistas que eu vejo que é o meu semear, que é as palavras que eu lanço, que é a forma que eu acredito, que vão dando forma em tudo isso que eu estou caminhando. Ontem mesmo, de manhã, eu abri uma postagem a gente tem uns amigos em Belém do Pará. Isso é uma benção. Estivemos lá, eu, minha esposa e a Nara, estivemos lá num evento, ministrando para jovens durante alguns dias. E lá a gente pôde comer muitos tipos de comida deles. Peixes, eles lá gostam de peixe, e tem peixe de tudo quanto é jeito. Tem acarajé, vatapá. Tem maniçoba, umas coisas tremendas. Tem o suco de cupuaçu, creme de cupuaçu, coisas tremendas assim de lá. Aí ontem eu fui pregar numa igreja de Itapetininga. Quando eu ia subir para o púlpito, eu lembrei que de manhã eu falei assim: Deus amado, que cada comida maravilhosa. Esse ano eu quero comer o melhor dessa terra, da terra. Não é da terra lá dos gringos, é dessa terra. Quero comer o melhor dessa terra. Antes de eu subir pregar, eu falei isso com Deus. O pastor veio assim: Pastor Ivan, tem uma irmã que veio lá do Amazonas. Ela trouxe aquelas coisas lá, aquelas coisas lá do Amazonas. Você come? Eu falei: o que ela trouxe? Ela trouxe um peixe para fazer um peixe esquisito, diferente lá. Diz que tem um negócio que amortece a boca. Eu falei: eu sei o que é. Jesus, eu vi essa foto de manhã. Ele falou assim: tem um tal do suco do cupuaçu, você gosta, pastor? Eu falei: Jesus, eu estou sendo renovado. Se ele falar do creme de cupuaçu, eu vou falar em línguas. Coisas pequenas. Mas quando a gente fala, Deus ouve. Eu trouxe até uma marmitinha para casa. Porque a Sibéria não foi, quase que ela perdeu. Eu comecei a entender que quando a gente entende o reino espiritual, nós vamos lançando palavras favoráveis, vamos lançando palavras que têm poder, e essas palavras vão construindo a nossa história para aquilo que nós queremos. Eu disse: eu vou comer o melhor dessa terra esse ano. Deus falou comigo: começa hoje. Entenda isso. Paulo está dizendo que o teu milagre está preparado para que você possa produzi-lo. O teu milagre está preparado para que você possa dar uma resposta poderosa nessa direção. E quando nós damos uma resposta poderosa nessa oração, nessa direção, nós alcançamos. O que precisamos é entender que quando falamos, podemos gerar, que quando cremos e agimos, Deus entrega nas nossas mãos. Temos que mudar a forma de pensar e achar que só Ele pode dar. Não, Ele já te deu.
Deixa esse verbo não no futuro. Coloca esse verbo no presente. Já está com você. Não vai estar. Já está na sua vida. Não vai acontecer. O poder, segundo o poder que opera em nós. Que poder é esse que opera em nós? Se creres, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Pisarão sobre serpentes e escorpiões. E não é serpente e escorpião natural, está falando de reino espiritual. Ele está dizendo assim, que você está preparado para vencer. Você não está se preparando, você está preparado. E muitas vezes fala assim, mas pastor, qual é a garantia? Efésios capítulo 1. Qual é a garantia? Qual é a garantia? Capítulo 1, versículo 7, se você quiser marcar aí. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera a si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da glória, nós, o que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Paulo está dizendo assim, tudo isso, tudo, para garantir que isso ia acontecer, ele te selou com o Espírito Santo. E ele disse assim, e o Espírito Santo na sua vida, ele foi empenhorado para que toda essa palavra se cumpra. Quem sabe o que é penhor? Penhor é garantia. Você vai às vezes, por exemplo, buscar no banco um empréstimo, eles vão pedir um penhor. Ah, vou comprar um carro, arruma um dinheiro para comprar o carro, eles falam, tá bom, me dá o documento do carro, fica empenhorado o carro, enquanto você não pagar, fica empenhorado. Eu vou comprar uma casa, o documento da casa fica empenhorado, enquanto você não pagar. Isso é penhor, garantia de que você vai pagar. Deus está dizendo assim, a garantia da palavra que o poder já está na vida de vocês, eu coloco o Espírito Santo empenhorado na vida de vocês para que isso aconteça. Paulo está dizendo assim, e o Espírito de Deus, ele testifica dessa forma, de que você está selado com a promessa maior de todas. E entenda uma coisa, o Espírito Santo não é... Mas eu vejo às vezes tantas pessoas colocando o Espírito Santo como... O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um Deus único sobre a nossa vida em 3 manifestações. O que Deus está querendo dizer para nós aqui é que em você está o próprio Deus para garantir que essa palavra se cumpra. Ele está dizendo que o próprio Deus se colocou como penhor. O Deus Espírito Santo está empenhorado na sua vida para que o poder dele se manifeste em você. Quando você entende isso, aleluia, o poder vem de uma forma tremenda, vem acontecendo, vem liberando sobre a sua vida algo grande. Você entender isso hoje, aleluia,
Você vai chegar na rua da sua casa e vai falar para os demônios se mudarem de lá. Porque você tem poder e autoridade para isso. Você vai acordar o dia amanhã profetizando sobre o seu dia, até que a profecia se cumpra. Você vai entender que você está no controle da situação, pastor, parece que eu perdi o controle. Perdeu nada, é você que o mundo está tentando fazer você entender isso. Não, recupere hoje através da palavra o controle e vá para cima, irmão. Vá para cima, porque Deus vai te dar, vai cumprir, vai fazer a promessa acontecer sobre a tua vida. Vai para cima, porque a palavra já está em você. A promessa já está selada em você. Ei, em nome de Jesus, a tua atitude sobre essa palavra vai mudar a tua história. E o apóstolo Paulo diz assim: Deus abre o entendimento desse povo, Deus abre o entendimento desses crentes, para que eles entendam que os poderes, os problemas são todos pequenos, perto da grandeza do poder que está sobre eles. O poder de Deus que está sobre você é muito maior do que qualquer coisa que possa te alcançar. Ei, você pode provocar o teu milagre, porque a tua palavra está selada com a palavra de Deus através do Espírito Santo. E quando nossa oração, a nossa fé, o nosso foco, aleluia, está voltado a essa palavra, os milagres acontecem. Diga para o seu irmão assim: há poder na tua oração. Diga assim: direcione a tua oração do jeito certo. Eu vou contar um testemunho aqui, que eu tenho contado esses dias, do poder da oração. Tinha uma irmã na igreja que eu pastorei quando eu era novo, convertido. E eu fui pastor muito jovem, sem experiência, mas Deus me deu experiências sobrenaturais, as coisas espirituais. E quando eu assumi a igreja como pastor para pastorear, eu fiquei durante um período sem participar do grupo de oração que tinha na igreja. E esse grupo de oração era liderado por uma irmã abençoada, que eu amo muito em Cristo Jesus. E essa irmã, ela tinha o tempo de conversão da vida dela, era quase o tempo de vida que eu tinha na época. Tinha muita experiência com Deus. E eu fui, depois de uns 90 dias, para a igreja participar daquele núcleo de oração. E eu fiquei lá atrás orando e ouvindo, porque a gente, como pastor, a gente ouve a oração de todos para a gente poder estar ligando, porque a Bíblia diz que liga no céu. Quando terminou aquela oração, aleluia, eu me levantei e fui até a frente, e a irmã, toda sorridente, disse para mim assim: pastor, o que você achou das orações aqui hoje? O senhor achou do que Deus está fazendo? Eu falei: Deus está fazendo um movimento tremendo através dos irmãos, mas posso falar uma coisa para você especificamente? Ela falou: pode. Você está orando errado a respeito da sua família. A irmã cresceu o olho assim. E ela é uma bênção, uma mulher de oração. E ela falou: pastor, se eu estou orando errado, eu estou a vida toda orando errado. Eu falei: infelizmente você está orando errado. Como é que ora então? Eu falei: você está disposta a repetir o que eu vou dizer? Ela falou: posso, vamos lá. Eu falei: então vamos começar a oração. Eu disse assim: repete comigo. Olha, Satanás. Ela não repetiu, porque ela estava acostumada a dizer assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra. Religião. E eu disse para ela assim: irmã, nós vamos falar com quem precisa ser falado. Mas pastor, eu estou orando para que o meu filho seja liberto das drogas, que o meu filho seja liberto da banda de rock que está levando ele para a prostituição. Eu falei:
mas como você está orando? Ela disse assim, estou orando para que Jesus liberte ele. Eu falei, Jesus já libertou. Mas como assim, pastor? Jesus já libertou? Já libertou. Quem está prendendo ele não é Jesus, e você está pedindo para Jesus fazer o que ele já fez. Você está dirigindo a tua oração, dizendo, Senhor, liberta o meu filho, Senhor, salva o meu filho, e ele já fez tudo isso na cruz do Calvário. Você precisa direcionar a tua oração para quem está de verdade segurando. E quem está segurando o teu filho? Ela disse, é o diabo, pastor. Eu falei, então vamos orar comigo. Porque o poder de Deus opera em nós. Diga comigo, o poder de Deus, opera em nós. E eu falei, vamos orar? Ela falou, vamos orar. E aí eu falei, repita comigo, olha Satanás. E ela, olha Satanás, em nome de Jesus, solta o meu filho agora. Porque eu e a minha casa estamos debaixo de uma promessa. Que se nós crermos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu clamo essa palavra agora e te digo, solta o meu filho das drogas, solta o meu filho nessa banda, solta o meu filho agora em nome de Jesus. Irmão, eu parei de orar, a irmã continuou orando, soltando todos os vizinhos. Pegou o gosto, o negócio foi forte. Quinta-feira, ela fez essa oração. Domingo eu subo para pregar lá no fundo. Um jovem cabeludo, diferenciado. Na hora eu nem lembrei de nada, mas eu falei, hoje à noite tem que fazer apelo. E eu preguei a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração. Quando terminou, eu fiz um apelo. Falei, tem alguém aqui que gostaria de decidir sua vida para Jesus? E aquele moço levantou e pegou o corredor em lágrimas e veio para frente. Quando ele estava chegando na frente, aquela irmã levantou e disse, é o meu filho. 3 meses depois, ele desceu as águas do batismo. Saiu da banda de rock e entrou na banda da igreja. Hoje é casado, constitui uma família. Pouco tempo atrás nasceu o filhinho dele, lindo, maravilhoso. Sabe por quê? Porque o poder de Deus opera em nós. A gente fica muitas vezes pedindo para Jesus fazer o que já está feito, sendo que Ele já entregou nas suas mãos o poder de romper o sobrenatural. E eu vou dizer uma coisa, esta noite nós vamos provocar milagre, esta noite nós vamos romper o sobrenatural, esta noite Deus vai nos colocar no patamar mais alto, esta noite você vai ter uma visitação do Espírito de Deus, e você vai romper pelo poder da palavra. Porque se eu vier aqui e pregar o que eu penso, não tem efeito algum. Mas quando eu prego a palavra, eu tenho certeza que ela não volta vazia, sem antes cumprir aquilo que ela foi enviada. Deixa eu dizer algo para você, a palavra está sendo liberada sobre a sua vida, e ela vai cumprir. Não há. Capítulo 1 ainda. Ele sujeitou todas as coisas e colocou ele acima de todo principado, poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não nesse século, mas também no vindouro. Diga comigo, todo nome está embaixo. Tudo para nós é nome. O ser humano, a primeira coisa que Deus falou, Adão, coloca nome nos animais. Desde o início, o ser humano é movido por nomes. Nomes. Nós damos nomes para tudo. Não podemos identificar nada sem ser por nome, nada. Que é isso? Microfone tem um nome. Esse irmão bonito do seu lado, a irmã bonita do seu lado, tem um nome. Se não tiver um nome, a gente não sabe. Quando a gente vai no médico, é regido por nome. Ele chega para você para fazer um diagnóstico, ele fala assim, o que é que você tem? E você começa a dar nomes. Eu tenho uma dor de cabeça. Eu tenho uma dor no meu braço. Eu tenho uma dor em tal lugar. E de acordo com aquilo que você fala, onde está doendo, ele começa a gerar um pré-diagnóstico. E aí faz exames para chegar no diagnóstico mais claro. E quando ele tem o diagnóstico, ele te dá o nome de uma doença. Tudo é nome. Sabe o que significa? Que qualquer nome que esteja nomeado no século passado, nesse e no porvir, está debaixo do poder que opera em nós.
Vou falar de novo para você entender. Qualquer tipo de nome que se nomeia está debaixo do poder de Cristo que opera em nós. O poder de Cristo que opera na sua vida está acima de todos os nomes. Desemprego é maior. Qualquer nome. Jesus, Ele é maior e o poder dele está em nós. Sabe o que eu quero dizer para você? Nada vai te parar. Você vai provocar o teu milagre, porque Jesus te deu o poder para provocar esse milagre. E não importa qual seja o nome, não importa qual seja a situação, não importa qual seja a enfermidade, vamos romper em fé, e maior é Jesus sobre a nossa vida, e o poder dele está operando em nós, para que possamos conquistar aquilo que ele já nos deu por herança. Tem um hino antigo que eu gosto de recitar, que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança.